Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar mais um episódio do nosso podcast chamado Deveras. E estamos iniciando mais um episódio muito especial, um episódio que vamos falar de temas relevantes como a mulher, família, filhos, e que são assuntos que falam muito com a nossa igreja, com a sociedade. E a ideia nossa hoje é trabalhar esses temas com uma convidada muito especial e agradecer primeiramente a Deus e por esse momento, por essa mesa, por essa comunhão que a gente tem tido aqui nesse tempo. E esse episódio vai com certeza acrescentar muito para vocês. E a gente pode começar falando da nossa convidada, né, Paty? Isso aí. Olá, pessoal. Gostaria também de agradecer aqui pelo engajamento de vocês, pelos compartilhamentos aí, né, dos nossos vídeos. Está sendo muito legal a participação de vocês, tá bom? Estamos aqui hoje com a Stephanie Queiroz, que é pastora, ministra de louvor, que é mãe, é uma amiga também que o Senhor, né, me presenteou, mulher de Deus. Fale um pouquinho de você, seja muito bem-vinda, fique muito à vontade aqui para derramar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém, obrigada, meus amigos, é uma alegria estar com vocês aqui, me sinto muito honrada pelo convite, tenho certeza que essa ferramenta já está sendo usada para edificação. Amém. E é lindo ver esse propósito se cumprindo, né, através da vida de vocês. Parabéns. Amém. Por ouvirem e se disponibilizarem a obedecer, né, isso é maravilhoso. Bom, eu sou a Stephanie, né? Acho que eu não sou tudo que você disse, não. Sou uma mulher comum, fui alcançada pelo Evangelho, sou filha do Roberto, da Elisana, sou casada com o Leonardo, nós temos 3 filhos que são as maiores preciosidades da minha vida. E é isso. Amém. Seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu acho que a gente devia começar do início. Vamos falar um pouquinho sobre como que Deus abriu a porta, como que foi o primeiro start na sua vida, o primeiro e verdadeiro encontro seu com Deus, onde você falou, uau, é a partir daqui. Minha mente viajou agora. Eu nasci em berço cristão, né, em lar evangélico. Não que isso seja, né, mas eu acostumei desde muito nova com essa rotina, né, de ir aos cultos, de não faltar, né. Era muito natural ver o poder de Deus sendo derramado sobre as pessoas manifestando dons do Espírito. Eu cresci no meio desse ambiente e tudo isso era muito comum para mim, né. Mas até 12 anos de idade eu não havia conhecido a Cristo. Eu via um Deus distante, um Deus que estava só lá no culto da igreja. Era uma realidade que não implicava no meu dia a dia, na minha rotina, né? E com 12 anos eu fui no encontro com Deus infantil. Caramba. E no encontro com Deus infantil, na última manhã, na última ministração, que foi domingo de manhã, a pastora falou assim, ministrou falando sobre o Espírito Santo. Um Espírito Santo que é gente, um Espírito Santo que tem sentimento, uma pessoa que eu não conhecia, porque o Espírito Santo que eu conhecia era aquele que as pessoas falavam muitas línguas e falavam alto e batiam o pé, né, e tinha um cabelão e tinha um saião, mas aquele Espírito Santo daquela manhã foi diferente. E aí no final ela ministrou sobre batismo com o Espírito Santo, ela mandou a gente fazer filas e elas iam ungindo as crianças. E eu lá no meio daquelas crianças, quando ela me ungiu, as minhas pernas perderam a força, eu caí. E quando eu caí, eu senti realmente aquele fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. E muitas línguas vieram na minha mente, mas eu fiquei ali quietinha, sentindo e ouvindo aquilo tudo. Até que uma irmã muito cheia de Deus, ela chegou, colocou a mão no meu coração e ela falou assim, minha filha, abre a boca e deixa fluir tudo que Deus está derramando na tua vida. E ali eu abri a boca e fluiu, como a palavra diz, né, que aquele que crê vai fluir um rio. E eu sentia isso saindo assim, sabe? É uma graça de Deus que nós não merecemos, mas Ele tem prazer em nos proporcionar, né, a manifestação do Espírito Santo. E ali foi a primeira maior experiência com o Senhor. Ali. Com 12 anos. Com 12 anos de idade. E nesse período você também você frequentava as salinhas das crianças, você participava dos cultos e nesse momento foi a cerejinha do bolo que a partir dali desencadeou. Exatamente, eu não perdi a escola bíblica dominical, eu amava, foi realmente fundamentos da minha vida, da minha fé, mas depois desse dia eu comecei a ver tudo de forma diferente. Sim. Não tinha entendimento de muita coisa, mas o principal entendimento eu tinha. Sim. Agora eu conheço o Espírito Santo, eu posso me relacionar com Ele, Ele pode ser o meu melhor amigo, e o Espírito Santo, como a palavra diz, né? O Espírito Santo, Ele vai nos guiando, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, Ele vai nos direcionando, né?
O homem não tem nada se não receber do céu. Então, acho que esse relacionamento é tudo que a gente precisa. Amém, amém. E eu queria, então, aproveitando que você falou, nós estamos falando do início, né? A partir desse encontro que você tem com Deus, e nessa idade mais nova, com 12 anos, eu creio que destravou muitas coisas, talvez, na sua vida, né? Você entrou numa fase que as pessoas dizem que é difícil, que é a adolescência, destravada, conhecendo, batizada pelo Espírito Santo e conhecendo de fato o verdadeiro Deus, o verdadeiro Espírito Santo na sua essência. E isso gerou um crescimento muito grande em você, um crescimento talvez diferente do que outras pessoas da sua idade tiveram, que não conheciam esse Deus da forma que você conheceu. E aí eu queria trazer aqui uma frase que você postou no seu Instagram, que eu achei muito interessante e que queria que você falasse um pouquinho sobre ela, porque a gente está falando de crescimento. Você colocou que se não há crescimento é porque não está saudável. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela para a gente. Essa frase, Canda, ela é fruto de uma live que eu fiz, né? O Senhor me deu um encargo de começar a fazer lives para mulheres no meu Instagram. E eu falei sobre o processo da borboleta, né? Eu usei essa figura de linguagem, o processo. Tem até uma frase famosa que diz que se a lagarta falar que vai voar, ninguém acredita, né? Só que realmente ela vai voar se ela se submeter ao processo do casulo, né? Então, até a borboleta voar linda, completa, né? A lagarta precisa entrar no casulo na sua fase adulta, e no casulo ela sofre a maior metamorfose da sua vida e ela sai, uma borboleta pronta, rompe o casulo e voa, como se sempre tivesse voado, porque ela nasceu para isso, né? E eu falei sobre a importância de nós nos submetermos ao processo. E falando agora para nós mulheres, né? Um exemplo que nós vivemos muito com essa realidade é que a mulher, ela fala muito, né? Não lembro nem quantas palavras por dia mais a mulher fala. Sim. A mais do que o homem, né? E esse é um processo que muitas vezes as mulheres não conseguem sair, né? Verdade. Esse casulo é o processo. Então, se a borboleta sai do casulo, se alguém rompe aquele casulo antes do processo terminar, ela não consegue voar. Ela pode até morrer, porque ela não está pronta. Então, é no processo que eu me preparo. O processo, e muitas vezes a dificuldade, o dia mal, a má notícia, é o que está me preparando para enfrentar algo novo, algo maior na minha vida, né? Sempre antes de alguma conquista, de alguma vitória, nós passamos pelo processo. E aquele que se rende ao processo mais rápido, ele sai mais rápido também, né? Então, se você resiste ao processo, você não cresce. Quem resiste ao processo nunca vai passar do estado da lagarta para o estado da borboleta. Então, eu falei muito sobre isso. Se alguém se não há crescimento, é porque tem alguma coisa errada. É como um bebê na gestação. São 9 meses. Se ele rompe antes, ele não está completamente formado. Ele precisa ir para um lugar para ali ele ser preparado para conseguir ter uma vida comum, normal, né? Então eu disse muito isso nessa live, que quem resiste ao processo, quem não se deixa aperfeiçoar, uma mulher que não aprende que quem fala menos erra menos, né? E vai nesse e tantos outros processos, né? Nós poderíamos falar aqui de tantos processos que nós precisamos nos submeter ao Espírito para que ele nos aperfeiçoe. Cada um tem a sua área, né? E como nós precisamos entender que o processo é para promover o que Deus tem para nós, né? Mas quem resistir ao processo não vai chegar lá. É verdade. E isso é tão real que você estava falando sobre os processos e eu vejo que Deus, ele transforma, Deus, ele tem uma perfeição em tudo que ele faz. Quando você olha para o reino animal, você vê mais do que nunca o quanto que Deus, ele se manifesta, né? E quando você olha para o reino vegetal, você vê o quanto que Deus se manifesta. Verdade. E só que a gente parece que esqueceu de olhar para nós seres humanos e também ver quanto Deus se manifesta. Verdade. É engraçado, né? A gente consegue dialogar, a gente consegue ver o nosso cachorro de estimação falando com Deus, falando com a gente consegue ver uma planta falando com a gente, mas a gente não consegue ver o irmão falando com a gente. Exatamente. Porque o irmão pode carregar algo de Deus, né? Assim como a planta, assim como a mula de balão, assim como o cachorro, assim como a pedra. Sim. As pedras podem clamar. Agora, e eu estava vendo sobre isso, se você colocar um leão num lugar que ele não tem o alimento dele, ele não vai se alimentar de outra coisa, ele vai morrer de fome. E eu acho isso muito, muito, muito forte. Verdade. Porque se você colocar um leão no oceano,
dificilmente ele vai ter a habilidade de caçar ou pescar peixe. Isso aí. Né? Ele vai fazer o quê? Ele vai morrer de fome. Morrer de fome. Mas se você tirar os gnus, as zebras da África, ele também vai morrer de fome, porque ele não vai comer alface. Exatamente. E nós, seres humanos, a gente é impressionante como que quando a gente tira o alimento da nossa vida, a palavra, a gente tenta se alimentar de outra coisa, né? A gente é muito adaptável, a gente foi um ser muito adaptável. E aí, Stephanie, eu queria abordar um tema com você, que é um tema muito, muito importante. Eu acho que para todos dentro da casa, para a família, para o pai, para a mãe e para os filhos. Mas eu acho que para a mulher, vocês são mulheres, vão falar um pouco melhor, porque eu tenho essa percepção. Quando você tem uma mulher posicionada em casa, as coisas fluem de uma forma diferente. Porque eu não sei explicar o que é essa forma diferente. Talvez porque eu não seja mulher. Mas eu sinto como homem que a casa ela muda. Sim. E aí o que é para você hoje ser uma mulher posicionada em Deus? Uma mulher posicionada em Deus, Canda, é aquela mulher que ama a Deus e ama o que Deus ama. Amém. Né? Uma vez que você ama o Senhor, o teu amor pelo Senhor te impele a amar o que Ele ama. Verdade. E por isso que certamente a casa, os filhos, a família sinta tanto isso, né? Porque qual é o amor do coração de Deus? São pessoas, é família, né? Então quando você está nesse lugar, você é um instrumento de vida. Né? Então a nossa casa ela toma uma nova forma, a saúde da nossa casa, sabe? É como uma terra boa, uma terra fértil, né? Então a mulher posicionada ela vai fazer tudo que tem que nascer ali nascer. Nada vai ficar estagnado, nada vai ficar preso, né? Não vai haver sementes infrutíferas, porque essa mulher posicionada em Deus, Deus traz para ela essas ferramentas que ela começa a manusear o campo e a terra boa, que é a tua casa, que é a tua família, que são os teus filhos, e tudo ali é transformado, né? Ela traz a glória de Deus e a glória traz ordem, né? Trono que aponta para o governo e as coisas vão acontecendo. O comportamento dos filhos é afetado por uma mãe posicionada em Deus, por uma mãe que ama a Deus. O marido então nem se fala, porque se a mulher é chamada para auxiliar, você imagina o poder que ela tem também se ela quiser ser um instrumento para auxiliar para o mal, né? Porque nós recebemos essa autoridade. A mulher ela é auxiliadora do homem e nós entendemos que a vontade de Deus é que ela seja auxiliadora para construir, né? Para apoiar o homem no desenvolvimento do chamado, do seu sacerdócio. Mas quando essa mulher não está posicionada em Deus, ela pode construir para o mal. Sim. E terrível, porque se eu tenho autoridade para auxiliar, é uma decisão de cada mulher, né? Eu Sim. vou auxiliar para o bem ou será que eu estou auxiliando para o mal? Porque eu estou aqui para construir. Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica a tua casa. Muito interessante isso. A gente tem um poder, né, de trazer realmente isso. A gente direciona muitas coisas. Nós não somos a autoridade maior ao marido, mas como auxiliadora, a gente acaba tendo assim uma voz, né? Então a gente consegue guiar muitas vezes o marido naquilo que ele não consegue ver. Então ele não está vendo, mas a gente tem que fazer o quê? Abençoar, né? Guiar no lugar certo, na direção certa. Então a gente tem esse poder. Não está caminhando legal a casa, porque o homem é o cabeça, mas tem coisas que às vezes ele pode errar, né? Cometer erros ali. Então se a gente está vendo ele ir para um lugar diferente, um lugar escuro, um lugar errado, a gente tem o poder de, não, amor, vem cá, vamos sentar, vamos alinhar isso aqui, não tá legal você indo para um lugar que não... A gente tem esse poder, como também a gente tem para o mal. Às vezes o homem está bem caminhado, está na direção certa, mas a gente não quer, né? E também eu gostaria até de entrar um pouco nesse assunto também, que eu acho que é muito legal. Como que a gente tem o poder também, às vezes, de matar até o ministério do nosso marido. Sem dúvidas. O chamado que ele tem, o encargo que ele tem, porque a gente não quer. Porque hoje a gente está numa geração que a mulher é empoderada, a mulher é feminista. Então a mulher quer o lugar dela. Não que ela não possa ocupar algum lugar, porque eu creio que Deus também fica feliz com isso. Ele chamou a mulher para acessar lugares também diferentes, às vezes que só o homem acessava anos atrás. Isso eu acho que é bom, mas não tomar o lugar do homem. Eu não acho legal porque essa visão que trazem hoje, né, do feminismo, a mulher tem que ocupar o lugar do homem. Não, eu imagino que o homem tem um lugar dele e a mulher, não porque a mulher é menor, mas porque Deus fez assim, cada um em um lugar.
Mas eu vejo também que a mulher ela tem o poder de fazer isso também, de matar o chamado, o ministério, e assim, não acompanhar porque não é minha vida, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que ir para esse lugar aqui, mas eu não vou acompanhar o meu marido naquele. Ele acaba matando, querendo ou não, o ministério dele. Eu até vi um filme recentemente assim, muito interessante, é um suspense, não é cristão não, mas é um suspense muito legal, que mostra realmente esse lado da mulher. Era uma mulher que foi traída pelo marido, vou resumir. Uma mulher que foi traída pelo marido, o marido traiu ela, tinha um caso com uma outra mulher, tudo bem. Depois ela descobriu isso. Só que o que ela faz? Ela não se separa, ela não quer abandonar. No primeiro instante ela até fala, vai embora e tudo mais. Só que depois ela começa a ter um fanatismo. Ela começa a querer que aquele homem faça mal para a amante. Ela começa a fazer o que aquele homem mate. Você vai matar. Começa a fazer um plano diabólico para ele matar, para ele, você tem que destruir. Tipo assim, tudo que ele fez com ela transformou aquilo num ódio mortal. E ela queria levar aquele homem. Como que é importante, como que a gente consegue persuadir. Eu consegui ver tudo isso nesse filme. Eu, meu Deus, o Felipe viu comigo e falei, uau, como que a mulher realmente tem esse poder para o mal também. De direcionar aquele homem ali para um lado totalmente obscuro, totalmente sombrio. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acredito que você vive o ministério também. E como é que é o equilíbrio disso? Né? Até que ponto eu posso ir, mas sem afetar minha casa, né? Sem fazer aquilo que Deus não quer. Entendeu? A mulher, ela sem dúvida... Você está em falta aqui hoje com 2 mulheres na mesa, né? Foi proposital, eu falei com a Paty, foi proposital. Eu falei, Paty, você quer fazer mulher para mulher? Ela falou, não, é bom ter o equilíbrio. Isso, sim, nós precisamos. Sim. Mas é claro que a mulher ela tem mais dons do que o homem. Isso é muito claro. E nós não precisamos de um movimento feminista para sermos empoderadas. Muito pelo contrário. Exatamente. Quando nós entendemos que o nosso marido, ele é autoridade sobre nós, a favor de nós, muda toda a história. Ele é autoridade sobre mim para me proteger. Ele é autoridade sobre mim para me amar. Ele é autoridade sobre mim para me livrar de cair em lugares que eu sozinha cairia. Né? Quando nós entendemos isso, nós crescemos nesse lugar. Nós crescemos abundantemente nesse lugar. E hoje eu percebo, Paty, que Deus ele quer restaurar a essência da mulher eterna dentro da mulher moderna. Porque hoje parece que os princípios da mulher virtuosa se tornaram tão ultrapassados, né? Se a gente fala sobre se submeter à submissão ao marido, se a gente fala sobre ter filhos e cuidar da casa e lavar a roupa da minha família, sabe? Quando nós não entendemos o que é esse lugar que Deus nos deu de presente, nós não desfrutamos da riqueza que Ele é. E como você perguntou como que a gente consegue conciliar, você tocou em muitos pontos aí importantes, mas eu aprendi que a minha maior vocação, a minha maior missão, meu primeiro ministério é a minha casa. Né? Então ali estão as minhas prioridades, né? Então quando eu entendi muitas vezes, quantas vezes, né? Foram 3 gestações. Depois que a gente ganha um bebê, a gente fica guardada em casa, né? A quarentena e os 3 primeiros meses mais em casa. O meu marido saía para trabalhar, saía para ir no culto, saía para estar em comunhão e eu ficava em casa cuidando daquela criança, né? E a minha primeira gestação foi esse choque. Eu me lembro, vou dar até um spoiler aqui. Estou escrevendo um livro para mães, logo sai. E eu falo, primeira mão mesmo. E eu falo sobre isso porque a sensação que eu tive é que a minha vida agora era só aquela ali. Eu entrei de um luto para a vida que eu tinha antes, uma vida desregrada, uma vida que eu fazia o que eu queria, uma vida que eu estava em tudo, com todo mundo, sempre envolvida com os jovens, com as mulheres, com os homens, com as crianças, com os idosos, né? Trabalhando, servindo, achando que estava fazendo a obra de Deus, né? Mas naquela agitação. E quando Deus me coloca dentro de casa, com uma criança, com tantos desafios que eu não tinha noção de como seriam, ali o Espírito Santo começou a me ensinar que a maior obra de Deus que Ele esperava de mim era aquela.
que enquanto eu cuidava da minha casa, eu estava adorando ao Senhor, que enquanto eu estava limpando a minha casa, eu estava trazendo a realidade do céu para aquele ambiente, sabe? E eu comecei a entender que isso são tesouros e que o maior empenho da minha vida precisa ser para minha família, para minha casa. Eu entendi isso. Então, depois que eu entendi isso, é como a palavra diz, né? Busca primeiro o reino de Deus, que as outras coisas vão ser acrescentadas. A prioridade é o reino, a prioridade é a minha família. E as outras coisas são metas. Isso aí. Né? Tudo vai ser um reflexo daquilo que eu tenho vivido ali dentro da minha casa. Isso desconstruiu muitas coisas em mim, né? Por muito tempo eu achei que eu tinha que fazer muito, porque a obra de Deus estava naquilo que eu fazia, no meu ativismo, né? E depois eu entendi que não, que eu podia sair de todos os ministérios da igreja para priorizar educar os meus filhos em casa, para priorizar ensinar o meu filho quem é o Espírito Santo, para ensinar para ele por que a gente tem que orar, para mostrar para ele que a gente tem que falar a verdade, porque Jesus é a verdade. Quando eu comecei a entender que esse lugar atraía o olhar de Deus para mim, eu falei, gente, eu cheguei a orar assim, eu cheguei a dizer um dia, Senhor, eu não quero sair da minha casa para cantar, para ministrar em mais lugar nenhum, porque tá tão precioso. As minhas maiores experiências foram em casa. O Espírito Santo se revelando ali, né? Então, quando eu entendi isso, as agendas vieram mais ainda, né? Porque é uma coisa que abre outras portas, né? Então, meu olhar se voltou muito para minha casa, ainda tem muito que aprender. Cada gestação, ela vai abrindo um ciclo diferente na nossa vida, né? E também tem um dos nossos temas aí sobre filhos, não sei se vocês querem entrar nisso agora, né? Sim. Porque hoje nós encontramos muitos casais que não querem ser pais, né? Que não querem ser mães. Aí me perguntaram um dia, mas é pecado se eu não quiser ter um filho? Sim. O que vocês pensam sobre isso? Fala, Paty, você como mulher. Então, só para poder a gente fechar o assunto anterior, então é porque eu falei um pouco do equilíbrio. Então, eu acho que vem disso. A partir do momento em que a gente prioriza, né, o Senhor na nossa vida, né, eu vejo que a gente encontra esse ponto de equilíbrio. Então eu cuido da minha casa e dentro disso eu começo a colocar as outras coisas. O próprio Senhor, como você falou, né, o Senhor vai acrescentando as outras coisas. Então eu vejo também dessa forma. Então acho que o meu pensamento é um pouco alinhado com o que você falou, de entender isso, assim, eu priorizo o reino de Deus, eu priorizo o Senhor, eu cuido da minha casa. Então a partir disso as outras coisas começam a ser acrescentadas. Então, se eu vou trabalhar numa multinacional, se eu vou empreender, se eu vou fazer qualquer outra coisa, isso vem depois que eu priorizo essas coisas. Eu acredito que tudo vai se encaixando. E é uma ordem que não pode ser alterada, né? Porque você pode até conseguir sucesso lá fora. Você pode conseguir ter êxito profissional no que você planejar. Mas uma hora, a falta da estrutura, que é a família, vai fazer tanta falta que você pode despencar lá do alto e cair num lugar bem difícil. Então, acho que essa ordem ela precisa ser muito priorizada, né? A família ela precisa estar muito consolidada em Cristo para que dali saia todas as outras raízes e você seja, como diz Salmo 1, né? Bem-sucedido em tudo que você fizer. Amém. É verdade. Aí você entrou no assunto de filhos, se o que a gente acha sobre Um casal isso. me perguntou, pastor, a gente não quer ter filho, isso é pecado? Eu acho que a gente vai prestar conta, eu acho não, tenho certeza, é bíblico isso, né, que nós prestaremos contas ao Senhor de tudo que a gente fizer. Então eu acredito que, inclusive disso, a gente vai prestar contas diante do Senhor. Por que não? Entende? Por que não querer? Que eu acho que a partir do tem o não pode. Entende? Até tem um testemunho não sei se vocês conhecem, Paulo César Baruch e a Rebeca Neme, ela conta sobre no testemunho dela, que o maior sonho dela era ser mãe. Inclusive, se eu não estou enganada, no testemunho que ela dá, ela demorou anos para falar sobre isso. O primeiro testemunho que ela deu no canal do YouTube dela, ela falou que eles fizeram diversos exames ao longo do tempo e nenhum dos dois tem nenhum problema. Eu não sei se eu entendi errado, pelo que eu entendi foi isso. Todos os exames normais, tudo dela normal, dele também normal, mas não conseguiam ter filhos. Então eu acredito que está no controle de Deus isso. Porque como que você explica isso? Eu fiz todos os exames. É um exemplo, Felipe fez todos os exames, mas a gente não consegue ter. Eu acredito que Deus tem o controle disso. Entendeu? Então, existem aqueles casais que não podem. Então, eu acho assim, eu chegar e falar eu não quero, não sei, eu acho que vai contra aquilo que o Senhor ordena. Eu acredito nisso, a família, né? Então, eu sou um pouco meio que, assim, um pensamento meio radical com relação a isso. Entendeu? De ter filhos. Inclusive, tenho entrado até há um pouco tempo numa certa inquietação até de por que eu não tive mais. Até estou entrando meio que
nesse caminho aí. Por que eu não tive mais, né? Eu não deixei no controle do Senhor para decidir por mim, entendeu? Então isso pesa um pouquinho na nossa vida e tudo mais, de pensar isso. Falar, poxa, por que eu não deixei o Senhor ter um controle? Muitas pessoas falam contra, mas teu controle vai ter 10. Eu não sei, entendeu? Então, eu tenho um pouco desse pensamento, assim, meio que quase definido com relação a filhos, assim, hoje, né? Hoje, acho que com a maturidade, com tudo que eu tenho ouvido, assim, né? E aprendido, eu vou muito nessa linha, assim, que eu acredito até que posso falar, que eu acredito que seja, não sei se é um pecado, mas talvez indo contra uma ordenança do Senhor. Eu vou mais para essa linha, assim. Não sei se eu poderia falar, pecado? Não sei se seria pecado. Mas estou indo contra algo que é bíblico. Crescer e multiplicar-vos, sabe? Família, entendeu? Eu acho que, de fato, a decisão de filhos é a permissão do Senhor com uma decisão humana, talvez, né? Aí entra esse choque. Mas eu vendo o seguinte, o filho, na sua essência, na minha opinião, ele representa uma mudança de estação na casa, na família. Então, o filho, ele faz parte do casulo para nos tornar borboletas, né? Então, eu acredito que se não tem isso, alguma coisa no processo não vai fluir. Porque o processo, se você pegar o termo processo, vou falar na origem da palavra processo, ela é uma entrada conhecida transformada em uma saída desejada. Então, o processo, na sua essência, é entrada conhecida transformada em uma saída desejada. Se você pega uma farinha, leite, manteiga e ovo, se você colocar isso, é uma entrada conhecida. Agora, se você processar isso, você vai transformar isso num pão, talvez um bolo, que é uma saída desejada. Então, só que você não pode servir farinha, ovo, leite e água, sei lá, e sal para as pessoas. Você precisa servir o bolo para as pessoas. Então, eu acho que o filho, ele representa uma etapa desse processo, porque é uma mudança de estação. E aí, quando a gente deixa de ter o filho por decisão própria, eu não quero entrar na polêmica aqui dos métodos contraceptivos, né? Porque é uma decisão também não ter, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui porque é polêmico. Mas o filho, ele traz uma nova estação na casa. Sem dúvida. E aí eu acho que é isso bom, eu penso isso, né? Não pelo pecado, mas por um processo que vai ficar faltando uma estação nova na tua vida. Mas eu tô curioso para ouvir tua resposta. É verdade. Deixa eu só fechar rapidinho. Pode fechar. Uma coisa que eu lembrei. Porque eu vejo que a maioria dos que falam que não querem ter filhos, a maioria vai dar desculpa da vida financeira. Isso é quase que unânime, beleza. Só que se a gente estudar a fundo, a gente até conversar com aquele casal a fundo, não é isso. Essa acaba sendo um jargão. Hoje está um jargão. Eu não quero ser mais velho. Por causa da vida financeira. Tem pessoas que são sinceras, realmente a gente sabe da realidade de vida. Mas a maioria, se você sentar para conversar, não é. E a maioria dessa decisão é até da mulher. Do homem vai muito assim, aquele homem traumatizado que não teve um pai, ou que foi abusado, porque o homem é difícil ele assumir aquilo. Então ele carrega aquela... Então ele não quer. Eu não quero porque o meu pai me maltratou, porque o meu pai foi um péssimo pai, eu não vou ser um bom pai, vem aquele peso. E a mãe também tem isso, mas é muito assim, a mulher, eu vejo pelo menos, que é por causa da carreira. É carreira, até ministério eu já ouvi muito, porque vai atrapalhar o meu ministério. Eu estava até conversando com um casal que trouxe, não deles, mas de um parente, né, que tinha falado assim. Ele fala que ele fez vasectomia, o homem, de determinada igreja, determinada igreja, né? Eu fiquei meio assim. E disse que era uma norma que os obreiros da igreja todos tinham que fazer vasectomia, porque eles não podiam ter filho. Porque a visão da igreja era: filho atrapalha o ministério. Eu fiquei estarrecida com aquilo, porque era uma visão tipo da igreja mesmo. Eu fiquei estarrecida. Mas eu vejo que é algo que é muito comum, infelizmente. Então, muitas mulheres falam: não quero porque o filho vai atrapalhar. Filho vai atrapalhar minha carreira, eu vou ter que parar minha carreira, eu vou ter que parar de trabalhar, eu vou ter que viver para minha família, eu não quero. Eu já ouvi muito isso, entende? Aí
Então você continua aí a partir disso. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho 3 filhos, o semblante delas é incrível. É que umas se assustam, outras falam, achei que ela era uma menina. Eu falo, não sou uma menina. Mas as pessoas não têm dimensão de que filho é como semente, né? E Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de continuidade. Então, por exemplo, eu sou filha única do casamento dos meus pais. Se o Senhor leva o meu pai e minha mãe, eu tenho quem? Sim. Né? Porque minha mãe só teve a mim e operou. Então, eu sempre pensei assim, eu não quero ter um filho só. Né? Porque filho é continuidade. E exatamente como o Canda colocou aqui. Quem nós éramos antes dos nossos filhos chegarem na nossa vida? Como que filho é uma ferramenta de Deus, se eu posso dizer assim, para nos aproximar dele, para nos fazer entender como ele pensa, entender como ele age, entender o que ele fala, né? E família é um padrão que nasceu no céu. Jesus é o Filho de Deus, né? E quando nós entendemos isso, realmente filho, ele inaugura um novo tempo, um novo ciclo. Filho abre portais, cada filho carrega uma unção específica. Quando eu gero aquela criança, eu não sei quem ela é no Senhor. Depois o Senhor vai me mostrando, como você compartilhou aqui, né? Que você já vê na sua filha características que denunciam algo de Deus na vida dela, né? A gente começa a ver no decorrer do tempo e nós nos sentimos na responsabilidade de equiparmos aquela criança para que ela avance e cumpra o destino de Deus na vida dela. Então, quando eu entendo que dentro de mim, que dentro do meu marido, existem sementes de Deus e por uma opção própria, eu decido fazer com que essas sementes nunca venham à luz, né? Nunca nasçam, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que eu tenho nas minhas mãos. Eu não estou falando que as pessoas têm que sair aí de maneira inconsequente, tendo 1000 filhos, mas eu acredito muito, e eu tenho até vontade de ter mais, né? Já que meu marido é operado, adotar daqui a um tempo, é um sonho que nós temos, né? Não agora, porque eu consigo dizer para vocês o que cada filho agregou no meu casamento, o que cada filho trouxe para minha vida. Cada filho marcou uma estação, e um filho trouxe uma explosão de prosperidade, e o outro filho trouxe uma explosão de maturidade, e o outro filho trouxe uma explosão de humildade, sabe? E ali o Senhor vai construindo, e a família vai se tornando cada vez mais um lugar consolidado, um lugar de abundância, né? Gente, eu sou outra pessoa depois da maternidade. Não tem como falar que não muda. Não tem como. Não tem como, não tem como. Parece que depois do filho a gente virou família. E aparentemente as pessoas acham que muda de uma forma ruim, mas muda para melhor. Porque é uma decisão. É o que eu falei. Você ter várias ferramentas. A igreja enquanto templo, a congregação, ela é uma ferramenta. Né? Sim. O batismo, ele te leva a um lugar diferente. É uma ferramenta. Exatamente. Né? A comunhão te leva a um lugar diferente. É uma ferramenta. Sim. Porque você pode simplesmente viver sozinho, numa bolha, sem ter comunhão e sem a igreja. Mas eu desafio alguém a falar, sou plenamente feliz a partir disso. Porque vai entrar muitas coisas, porque a mente humana ela é muito complexa para viver sozinha. Exatamente. Ela é muito complexa para viver sozinha. E o homem não foi criado para viver sozinho. Eu vi um vídeo no Rios de um homem que existe um quarto que eles fizeram, eles fazem esse desafio. Parece que é um quarto extremamente com uma acústica toda diferenciada, em que você não consegue ouvir um barulho. Você não consegue ouvir um barulho. Aí o recorde foi 3 minutos de pessoas que ficaram naquele quarto. Esse cara, ele entrou no quarto, ele conseguiu ficar, eu acho, se eu não me engano, quase 40. Nossa. Só que ele começou a ouvir o sangue correndo nas veias. Uau! De tão silêncio que estava aquele quarto. Ouvindo tudo, né? E aí foi mostrando as fases assim dele. Ele já estava entrando em estado de alucinação. Nossa, 40 minutos. 40 minutos no quarto sem ouvir nada. Ele ficou em estado de alucinação. Ele já não começava a falar nada com nada, sabe? Nossa. Ele estava falando de uma coisa e ele entrou em pânico. Por quê? Porque ele estava se ouvindo. Ele estava ouvindo o sangue. Tem noção do que é você ouvir o sangue correr nas tuas veias? Então, assim, uma coisa a gente ouve no nosso coração, né? A gente sente, porque tá batida. A outra coisa é você sentir o teu corpo falando. Fazendo sons. Cada som do teu corpo. Cada mudança. Ele não aguentou. Isso é muito forte, né? Muito forte, porque cada órgão tem uma frequência. Exatamente. Né? Então, quando você está nesse lugar de absoluto silêncio, além das frequências que você sente ali, você está com você mesmo.
né? É o lugar onde o subconsciente se torna forte. Sim, né? sim. Então, você dá de cara com todas as suas verdades aí dentro. É verdade. Eu queria falar de algo muito importante que é um problema social, talvez. A palavra de Deus em Isaías 43:10, ela diz, resumidamente, de que Deus, ele habita, ele é, né? Deus, ele é antes do início e ele será depois do fim. E isso, você começa a entrar em paranoia, porque, cara, Deus, ele é antes do início e ele é depois do fim. Então, isso só denota de que Deus, ele não habita, ou ele não tem, como é que eu posso dizer? Ele não tem relação ou compromisso com o tempo que a gente tem, né? O nosso tempo é um tempo de 24 horas. A gente vê, é palpável, o tempo passa, a gente envelhece, os filhos nascem, crescem, a planta nasce, morre. A gente vê isso acontecer e chama isso de tempo. Mas ele fala, esquece. Eu sou antes do início e sou depois do fim. A única vez, a única vez que ele tentou, que ele habitou no nosso tempo, ele parou o tempo. Ele parou o tempo. Então, assim, não tem condição da gente falar de tempo de Deus sem entender na essência que ele é. E aí eu tenho percebido que as pessoas, elas estão vivendo num tempo fora do tempo de Deus. E está trazendo algumas coisas mais sintomáticas, do tipo a mente muito acelerada. Porque no seu caso, você é mãe, você é pastora, você é uma influenciadora dentro da palavra do Evangelho, e você é esposa. Você tem todos os ingredientes para você sofrer de uma mente acelerada. Então, como que lida com isso? Como que você consegue ter as gavetinhas bem arrumadas ao ponto de falar assim, olha, não tenho minha mente acelerada por causa disso? Como é que você consegue trabalhar nisso, chefe? É muito fácil responder essa pergunta, Felipe. Eu sou filha, que hoje eu moro pertinho dos meus pais. Meu pai já é um idoso. Eu sou esposa, eu sou mãe de 3 crianças. Eu trabalho meio período. Estamos desenvolvendo todos esses ministérios, né? Uhum. Enfim. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, que eu creio que quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher para que ela seja completa em cada área dessa. Eu não acho muito surreal eu conseguir estar à frente de tudo isso, porque Deus me fez para isso, sabe? Amém. Não é um superpoder meu. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo te dar outra resposta de que no Senhor, só no Senhor, eu consigo não enlouquecer ou não sofrer de uma ansiedade ou não sofrer de uma mente acelerada com tudo isso. Já aconteceram momentos assim, de eu estar, por exemplo, no computador e o download de um vídeo está demorando mais um pouco, aí eu pego a agenda, abro, vejo, tal hora tem isso, tal hora tem isso, tal hora tem isso, e aquilo ali eu paro tudo que eu estou fazendo e eu falo, Espírito Santo, me ajuda. É um exercício. Aí respiro, Espírito Santo, preciso. Eu quero declarar que eu tenho a mente de Cristo agora. Eu quero declarar que quem governa a minha vida é o Senhor. E eu começo a atrair. E esse lugar me cura. Amém. Esse lugar renova. Porque tem dia que a gente está um bagaço. Tem dia que a gente está esgotada. Exatamente. Tem dia que a gente não quer falar com ninguém. Tem dia que a gente quer só dormir mais cedo, mas não pode, né? E aí chega os 3 da escola, tem dever para fazer e tem a janta para dar. E o marido vai trabalhar 15 dias fora. Meu Deus do céu. Mas Jesus é tudo que eu tenho e Ele me ensina a ter o equilíbrio, né, no dia a dia ali para eu não me perder. Porque eu tenho certeza, se faltar Jesus na minha vida, eu enlouqueço. Não dou conta. E isso fala muito porque eu vivo essa realidade de mente acelerada. Por quê? Porque eu quero... eu sou um pouco procrastinador. Bastante, inclusive. Quando eu sei que o que eu vou fazer eu domino, eu deixo para depois. Engraçado, né? E eu não sei porquê, mas essa procrastinação, eu tenho lutado muito contra ela também. E eu vejo que se a gente não tem a disciplina, e aí eu acho que a palavra que se encaixa agora com isso é disciplina, a gente não consegue romper.
E a disciplina de você parar, dar um passo para trás para dar 2 para frente, a disciplina de você olhar para ver e falar, calma aí, isso aqui dá para se organizar. Então, como eu te falei, a gente às vezes quer falar muito sobre a próxima geração, mas a gente não consegue falar da nossa, enquanto que o que a gente tem que fazer para impulsionar a próxima geração. E aí, como você trouxe à luz esses itens, eu queria abordar um tema com você, falando de filhos agora. Você tem 3 filhos, né? Como você falou, toda essa loucura que é a tua agenda, essa rotina de você precisar parar e tal. Mas no meio disso tudo, até para as pessoas que têm filhos ou pessoas que pretendem ter filhos, como hoje conseguir ser pais construtores, pais que consigam construir algo para que os filhos possam usufruir, para que os netos possam usufruir. Eu não estou falando de nada físico, não estou falando de casa, terreno, carro, não estou falando disso, estou falando de algo espiritual e que a gente chama de legado, né? Então, o que você, como ser uma mãe hoje, eu falo pais, mas de uma forma geral, construtores dentro da casa? Eu acho que o primeiro ponto, Kanda, é nós olharmos todas as consequências que nós trouxemos da casa dos nossos pais, consequências que não são positivas. Talvez coisas que nós víamos lá que vão contra a palavra, porque quando você sai, né, do seio da tua família de origem, pai e mãe, e você agora constrói a sua família, é automático nós reproduzirmos os padrões que nós vivíamos a vida inteira lá. Só que nem todos esses padrões foram benéficos para a nossa vida. Nem todos esses padrões me fizeram crescer no destino ou na vocação de Deus para a minha vida. Então, acho que o primeiro ponto é uma reavaliação daquilo que eu trouxe, que não foi bom para mim, que gerou traumas em mim, que não me fez ser uma pessoa ativa, né, bem posicionada, bem resolvida. Então, acho que o primeiro ponto é avaliar e tirar, não repetir os mesmos erros, né? Se me fez mal, eu tenho que quebrar esse padrão aqui. Eu quero fazer diferente. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque isso é muito prático. O evangelho é algo muito prático, né? E ele tem que afetar mesmo a nossa vida. Então, acho que a palavra tem que ser esse balizador para você ver o que foi bom e gerou um bom fruto, e o que foi ruim e gerou um fruto ruim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é nós sermos realmente verdadeiros no servir ao Senhor, verdadeiros no conhecer a Cristo, porque o meu filho vai reproduzir exatamente o que ele vê em mim. Né? Então, se aquilo que a pessoa faz é diferente daquilo que a pessoa fala, ninguém mais vai observar o que ela fala. Todo mundo vai observar o que ela faz. E acho que o filho é a prova real de quem nós somos, né? Porque se o meu filho me vê ter uma atitude religiosa, ele vai reproduzir essa atitude religiosa. Se o meu filho me vê lendo a palavra em casa, pulando, adorando lá no som da minha sala, né? Quando ele me vê aqui em cima do altar fazendo a mesma coisa, aquilo para ele vai ser, poxa, é a verdade da minha mãe. Eu sei que a minha mãe é assim. Eu acho que essa falta de pai e mãe serem verdadeiros como os discípulos de Jesus, como testemunhas do evangelho em casa, implica diretamente no filho. Então, quando não há essa verdade, a mentira, o engano é uma base que Deus não constrói nela. Entendi. Então, quando não há essa base, os meus filhos, eles crescem fundamentados no que eu vivo. Né? Então, acho que é muito fundamental nós olharmos e ver a verdade de quem nós somos, a verdade da nossa essência, porque ali na minha casa eu estou reproduzindo isso o tempo inteiro. Como meu marido fala comigo, lá em casa, quando os meninos brigam, porque sim, eles brigam, coisa boa, né? Ter irmão, isso é maravilhoso. O meu marido, ele fala assim: por que você bateu no seu irmão, fulano? Filho, Daniel, Samuel, Azaf, por que você bateu? Você me vê batendo na mamãe? Você vê a mamãe batendo em mim? Nós não batemos uns nos outros porque nós temos que nos amar, porque nós somos uma família. E eles já estão, né, colocando isso ali, mentira, né? Outro dia teve um quadro que o meu filho mentiu no colégio. Aí a professora falou: mãe, aconteceu isso, isso, isso. Eu, tá. Aí ele chegou em casa. Mente, mentiu. Gente, eu achei que a sua amiga que mentiu. Não, eu estou persistindo nesse lugar. O mais velho já entendeu. É muito difícil, né? O mais velho já entendeu. Sempre tem uma fase, sempre tem, né? Sempre a tem. fase. Ainda mais na nossa geração, no nosso tempo. Eu vejo que tá muito comum, muita coisa tá muito Todo comum. mundo mente, né? O argumento. Mas aí uma das coisas que eu acho que é muito bom, que é muito, que dependendo do lado que você leva também é muito ruim, mas
né? Que é sempre assim, nossa geração tá muito não pode brigar, não pode isso, você não pode corrigir seu filho dessa forma, você não pode... Eu acho que esse equilíbrio é bom, até porque a gente também hoje aprende outras abordagens. Traz seu filho para perto, um psicólogo fala isso, não é só a igreja que fala, o psicólogo também ele fala isso, né? Traz seu filho para perto, conversa. Eu sigo algumas psicólogas infantis, assim, elas falam, isso é muito interessante, isso é muito bom. Então a gente pode tirar isso, né, que é bom dessa área, né, para poder a gente praticar isso em casa. Então traz seu filho para perto. Então eu sempre faço questão de fazer isso. A gente até uma vez conversou depois de uma reunião de casais, eu acho, mais ou menos sobre isso, de conversar, de falar, para o seu filho se sentir muita vontade para falar, para chegar e falar assim, mãe, uma vez o Benjamin fez isso assim comigo. Foi uma situação não grave, mas também não foi tão leve, de uma coisa que tinha acontecido. E aí ele chegou da escola e já tinha acontecido. Ele falou que aconteceu quando ele tinha uns 3 anos de idade. Ele está com 7. Ele subiu a escada com o semblante caído. Eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa. A gente é mãe, né? O coração já logo. Falei, ai, Jesus amado, aconteceu alguma coisa na escola. Aconteceu alguma coisa e tal. Não, ele subiu e com a cabeça baixa. Aí e Felipe não estava entendendo nada, porque ele não quis falar com o Felipe. Felipe, eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, mãe, vamos lá no quarto. Falei, pronto. Quando ele chama para ir pro quarto para conversar só nós dois, já tranquei a porta. Coisa boa. Aí ele soltou uma coisa que ele tinha feito. Olha só, mãe, eu com a Maria Lu e com a prima, fez alguma coisa, viu alguma coisa. Eu não vou abrir aqui. E aí, viram alguma coisa. Aí falou sobre isso. Só que ele sentiu confiança. Imagina se eu fosse uma mãe agressiva, uma mãe que não tivesse testemunho nenhum. Ele não ia falar, ele ia te contar. O que ele ia falar? Uma coisa que aconteceu lá atrás. Veio um peso nele, mas a do que o próprio Evangelho, eu creio, né? O Espírito Santo, que traz essa consciência. Convence ele já com do 7 pecado. anos, já tem uma certa maturidade para algumas coisas. E ele contou aquilo para mim. Aconteceu isso, mãe, mas eu estou muito arrependido, mãe. Que não sei o que. Ele começou a chorar e eu também. E a gente orou junto. Falei, papai, só perdoa porque você se arrependeu. Isso é importante. Então, eu sempre trago eles para perto. Você sabe quando eu estou dando banho, você sabe que você pode contar o que for para mim, eu não vou julgar. Mamãe não vai, mamãe vai te ouvir. Então, isso é muito importante, porque eles precisam ver na gente também ali, porque às vezes a gente aqui é muito bom. A gente prega bem, a gente fala, irmãos, você quer voltar para Jesus, vem que Jesus te ama. Você que fez algo errado, Jesus vai te aceitar, ele vai te lavar e vai te aceitar. Mas em casa, às vezes, o filho conta uma coisa, quebra um copo, quebra um negócio, você já quer ir para cima dele com toda a fúria. Aí seu filho olha, poxa, minha mãe lá no altar, meu pai lá no altar, aceita o irmão que pecou, mas aqui em casa eu fiz uma coisa errada e eu não estou tendo aceitação nenhuma. Então, assim, eu vejo que isso é muito importante também. É o que você falou, é o testemunho. É como que eu sou em casa, eu sou a mesma pessoa. Sou em casa, eu acolho em casa como eu acolho o irmão da igreja. Isso é muito importante também para eles, para esse crescimento também deles. É verdade. Eu me lembro que eu passei uma fase na minha vida, eu era bem novinha, acho que eu devia ter uns 8, uns 9 anos, que eu menti para a professora, eu comecei a ter alguns embates na escola, coisas muito pequenas na época, eram grandiosas na época, né? Mas assim, entrega de trabalho, data de prova, esqueci que era hoje, me dá mais uma chance, na verdade não. E aí um dia, quando eu lidei com uma situação de mentira, né, de um dos meus filhos, eu questionei o Senhor. Eu falei, Senhor, mas por que ele ainda não entendeu que não pode mentir? Né? Eu falo, filha, mamãe mente pra você, mamãe já mentiu pra você. Por que? Aí abaixa a cabecinha, né? Falei, quem é o pai da mentira, filho? Porque naquele questionamento, o Senhor me lembrou de um quadro que lá atrás eu menti e parecia que tinha sido naquela hora. As lembranças vieram todas muito vivas na minha mente. E aí, exatamente como nós falamos aqui, né? Sobre uma geração, né? Que joga responsabilidade. Eu abri uma porta. Glória a Jesus, me arrependi, né? Não tem pacto com a mentira, quero caminhar por veredas retas, né? E todo dia. Mas uma porta ficou aberta. Né? E já está ali eles são, os mais velhos já entendeu, tem 9 anos, já sabe, mas os 2 menores eu estou construindo neles, né? E essa é uma construção insistente, mas eles vão reproduzir porque é o modelo que eles estão vendo, é o testemunho, é exatamente isso. É uma essência, isso é muito forte. Que bom. Mas assim, a gente está entrando numa reta final. A gente queria agradecer, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que a gente pudesse realmente, eu tô com uma ideia da gente tentar fazer isso com todas as pessoas que vierem aqui. Muito importante. Porque eu acho que é muito legal.
Hoje, Stephanie, se você pudesse dar um conselho para a Stephanie de hoje, há 10 anos atrás, qual seria o conselho que você daria? Se pudesse encontrar com a Stephanie de hoje, há 10 anos atrás, o que você falaria para ela? Uau, 10 anos para mim é muito tempo. Sem filho, né? Você estava sem filho, né? Eu estava quase tendo. Quase tendo, o Daniel. Eu tive o Daniel com 20 anos, eu tenho 29 hoje, né? Então tinha 19 anos, estava ou gravidinha ou para engravidar, para ganhar. Nossa, eu diria que eu era uma menina e os meus processos foram muito doloridos, muito doloridos. Eu me decepcionei muito com pessoas, eu confiei muito em gente que eu não tinha que ter confiado. Eu diria que para ela confiar mais no Senhor, porque o Senhor, Ele realmente é o melhor amigo, Ele realmente é Pai. Mas para ela não desistir de pessoas como ela não desistiu, né? Mas saber que com o Senhor eu posso ser profunda e com as pessoas eu não devo ser tão profunda. Eu tinha muita dificuldade disso, eu era muito profunda com todo mundo, eu abria muito meu coração com todo mundo, eu não tinha maldade no meu coração, então por isso eu sofri muito. Então eu diria para ela se abrir mais para o Senhor e menos, e bem menos, né, nesse sentido. Eu tô falando de coisas profundas. Sim, claro. Né? Não tô falando de relacionamento. Sim. Porque relacionamento cura, nós precisamos nos relacionar. Sim. Mas eu diria para ela isso, e eu também diria que ela poderia postar mais do que ela postou, porque Deus é um pai e Ele não decepciona. Ele não decepciona, Ele é fiel, Ele não é como nós, Ele é fiel em tudo que Ele diz, em tudo que Ele promete. E eu diria que tudo que ela fez poderia ter sido maior entrega, ela poderia ter feito mais, poderia ter derramado mais, poderia ter renunciado mais, porque o Senhor, Ele é digno e Ele é fiel, Ele cumpre. Amém. Amém. Tem uma pergunta, Paty? Não, foi maravilhoso. Acho que nós conseguimos abordar aqui tudo que a gente queria, né? Foi muito... Até foi melhor do que eu imaginava. Foi maravilhoso. Foi. Obrigada pela presença, pela disponibilidade. E que você vem aqui lançar o livro, né? Isso aí. Vamos, já vamos programar. Eu estou escrevendo ainda, vai demorar mais um pouquinho, mas podemos pensar assim, vai ser uma alegria. Obrigado pela sua participação, foi muito enriquecedora, é muito bom ouvir pessoas que têm uma experiência maior do que a sua e tentar transformar isso para a tua vida, tá? Foi um instrumento de Deus aqui pra gente, amém? Obrigado. Então, pessoal, ficamos aqui. Obrigado por vocês terem assistido esse podcast, esse episódio. E a gente agradece a Deus por mais uma etapa. Amém? Até a próxima. Amém. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.